ter dinheiro, mas eu estou tentando aqui me virar. Não parece ser o caso. Não, longe disso, né? A contratação do Memphis Depay é o símbolo dessa inconsequência, né, na gestão. E essa declaração dele, ela acho que piora as coisas. Eu imagino o pessoal do Cuiabá bem mais incomodado depois de ouvir isso. Ou não? Será que o cara que torce pelo Cuiabá, nem preciso falar do presidente do clube, mas o torcedor, a pessoa envolvida com o clube, né? Não, eu escutei lá do Fred Luz, lá, que é CEO do Corinthians, que eles não podem pagar, né? Mas a gente tem que ter paciência, compreensão, né? Compreensão. Isso dá mais raiva ainda, porque, cara, é um tapa na cara. Você fala, olha, os credores vão, desse jeito não vão pagar. Ele comunica, não vai dar para pagar. Então, na linha do que disse o Danilo, se você corta os seus custos, você começa a renegociar dívidas e demonstra que a sua preocupação, a sua prioridade é pagar as dívidas, ok, o credor vai ter paciência. Bem, esse cara finalmente quer organizar a vida dele, né? Então vamos ver o que ele tem para me oferecer. Para ficar brigando na justiça amanhã para receber esse dinheiro e receber parcelado, vou aceitar um parcelamento, vou aceitar uma condição diferente, vamos negociar dentro das condições dele. Mas quando o exemplo que eu dei ontem, Tirone, o cara mora num condomínio de alto padrão. Nesse condomínio o cara tem churrasqueiras diversas, piscina coberta, piscina aquecida, quadra de tênis, campo de futebol, quadra de squash, o que mais? Tem tudo, salão de festa, sabe? Tem tudo, é um condomínio, tem todo o conforto. O condomínio é caro, o cara paga um bom dinheiro. O sujeito mora lá e não paga condomínio. Não paga condomínio. Anda no elevador, usa a churrasqueira, usa a quadra de tênis, traz os amigos de fora para participar do churrasco, faz tudo, né? Usa todos os espaços, não paga condomínio. Aí você sabe que ele não paga condomínio, você entra no elevador, você vê, pô, esse cara está usando o mesmo elevador que eu, usa toda a estrutura e não paga condomínio. Aí você chega na garagem do prédio, o cara sai num carro de, sei lá, R$ 1 milhão, 800 mil, um carrão importado. Esse cara não paga condomínio, tem um carrão. Aí você vai no restaurante, ele está lá comendo no restaurante. Aí um dia você tromba com ele está cheio de malas com a família para pegar um voo internacional e viajar para a Europa. Aí no outro dia você vê o garotinho, filho dele, está com o uniforme do colégio mais caro da região. Né? Aí você vai na academia e o cara está lá com o personal trainer, fazendo lá atividade física, ele, a mulher dele e tal. Você fala, cara, esse cara tem uma vida confortabilíssima e não paga o condomínio. É isso. Aí o cara vai chegar e falar, olha, vamos negociar aqui a dívida, eu vou pagar, mas eu não consigo pagar assim. É isso. Por que eu cito condomínio? Porque no condomínio do Campeonato Brasileiro tem alguém que não está pagando, mas está competindo de igual ali, de igual não, de forma desigual com os seus adversários. Vamos falar de um outro time que briga para não cair. O Vitória. O Vitória contrata o Memphis Depay, nem pensa nisso, ele não pode pensar nisso. Ou algum jogador muito caro para os padrões financeiros do clube baiano? Não, ele tem que trabalhar dentro da realidade dele. Ah, mas o rebaixamento vai acabar com o Corinthians, também vai acabar com o Vitória. Para ele voltar, ele vai ter que fazer uma força danada. E olha o esforço que o Vitória fez para sair da Série C para chegar à Série A. Né? Então, é por isso que tem que ter o fair play financeiro, com penalidades a quem não honra os seus compromissos. O mais impressionante, eu acho que aí fica bem claro para o torcedor do Corinthians que queira pensar, tá? Que queira usar a cabeça. O Fred Luz chegou ao Flamengo, já estava em curso o plano de recuperação do Flamengo, ele era um cara da área comercial, muito elogiado, dizem que ele é um ótimo profissional e tal, e aí ele depois vira CEO, mas não foi dele o plano de recuperação financeira do Flamengo, e o que o Corinthians faz é exatamente o oposto. O que me impressiona é que ele chegou com o bonde andando já, mas participou do processo. Ele sabe o que é a rotina de um clube que tem que cortar na própria carne para entrar nos eixos. E ao invés de defender isso, ele publicamente está defendendo o quê? Essa política, na minha visão, inconsequente de gestão. Porque o Corinthians caminha por um buraco muito perigoso. O torcedor do Corinthians tem que pensar o seguinte: muito mais importante do que goleiro Hugo, jogo de domingo, é o jogo de quinta, porque o rebaixamento é sério, né? Ser rebaixado seria terrível, mesmo que ganhe uma competição esse ano, o rebaixamento vai trazer prejuízos imensos, incalculáveis dentro de um salário de um clube com 2,3 bilhões de dívida crescente, né? Pelo jeito. E a questão financeira do clube. Isso é muito maior do que chegar na final da Copa do Brasil, gente. Você pode chegar na final da Copa do Brasil e amanhã você está ruindo com toda a magnitude do clube, todo o tamanho que tem o Corinthians. Porque, cara, grandes empresas vão à falência.
Empresas imensas deixam de existir. Tem tantos exemplos aí. Outro dia eu estava com meu filho vendo Blade Runner, um filme do início dos anos 80. Aí no meio do filme, o filme se passa em 2019, que é um futuro meio sombrio, né? Aí tem uma cena que aparece lá Atari. Aí eu falei, pô, Atari, cara, olha só. Os caras imaginavam que 19 existia, não existia mais. Aí você olha assim e vê a Panam. Aí eu falei, porra, Panam. Aí meu filho perguntou, 16 anos, ele perguntou, pô, pai, Panam, o que é? Era uma empresa aérea. A Panam não existia mais em 2019, mas quando fizeram o filme no começo dos anos 80, imaginavam que a Panam estaria. Então tem um merchan dentro do filme de empresas enormes, no caso da Panam, que acabou. E podemos falar de várias empresas gigantescas que deixaram de existir, gente. Então, o clube de futebol, mesmo sendo um clube gigantesco, como o caso do Corinthians, com uma torcida incrivelmente grande e muito participativa, ele pode entrar num caminho muito perigoso. E é isso que está acontecendo. Eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer campeonato, qualquer jogador. E, infelizmente, aquela história do pão e circo, né? Quando oferecem contratações, uma perspectiva de uma vitória, esse imediatismo causa uma blindagem e uma cegueira coletiva, e o torcedor não percebe que estão conduzindo a sua grande paixão, o seu clube amado, para um caminho muito perigoso. Mas muito perigoso. A gente viu o Cruzeiro outro dia. Ah, mas o Corinthians é maior que o Cruzeiro. Sim, mas o buraco pode ser maior. E esse buraco pode comportar um gigante como o Corinthians. É o que está acontecendo. Não estou dizendo que é igual. O Cruzeiro teve questões outras. Eu digo do ponto de vista do endividamento e do comprometimento do futuro do clube. É isso que está acontecendo. E eu acho também decepcionante que um profissional como o Fred, que já tem uma certa experiência agora no futebol, não sabia nada de futebol quando chegou no Flamengo. Mal sabia quem era a bola. Né? Aliás, foi dele a ideia genial em 2016 de colocar estádio dividido para Flamengo e Palmeiras no jogo em Brasília. E claro que a torcida do Palmeiras comprou metade dos ingressos. O mando era do Flamengo. Nunca o Palmeiras vai dar metade do Allianz Parque para o Flamengo jogar, e mesmo que jogue em campo neutro, vai oferecer metade dos ingressos à torcida do Flamengo. Fizeram isso. Foi na gestão dele que tocaram o hino do Corinthians no Maracanã, num jogo Flamengo e Corinthians, que o Corinthians ganhou por 3-0 em 2015. Né? Então, não tinha noção nenhuma do que é o futebol. Zero noção. Agora já entende um pouquinho. E se propõe a trabalhar como profissional da área. Então é muito decepcionante que ele dê uma entrevista como essa. E no início desse trecho tem uma parte que é até engraçada, que ele fala para o André Hernan que não, a dívida é pagável. E isso soa, naquele momento, como uma coisa boa. Que bom, olha, a dívida é pagável. Mas vem cá, o que você está fazendo para pagar a dívida, amigo? Nada. Essa parte é hilária. A entrevista, então, para o André Hernan aqui no UOL, tá aí em todas as mídias que você pode assistir, essa entrevista. E tem uma... Fala, Danilo. Não, uma coisa bem rápida, tem assim, todos os clubes têm dívidas, todo mundo tem dívida normal. A diferença entre os que têm dívida e o Corinthians é que a gente vê em alguns lugares, alguns clubes, uma tentativa de você equalizar essa dívida, de você pagar essa dívida, né? Não é exclusividade do Corinthians dever. E a gente cansa de falar aqui do exemplo do Palmeiras e do Flamengo, que lá há 10 anos começaram a sua reformulação e tal. Já citamos outros como Fortaleza, o próprio Atlético Paranaense. E tem agora o exemplo do São Paulo, que é o exemplo mais novo. O Casares e o Novo Fundo, eles anunciaram, vamos ficar aí com os cintos apertados por 5 anos. Por quê? Porque eles estão tentando renegociar essa dívida bancária, eles vão pagar a dívida que tem juros mais altos, vão pegar dinheiro com o fundo, com juros menor, e vão para cima nesse sentido. Você reestrutura essa dívida para o São Paulo poder respirar melhor, você paga as suas contas em dia, pelo menos esse é o plano, e o São Paulo, para poder pegar dinheiro desse fundo, vai ter que cumprir uma série de regras. Por quê? Para poder ter uma condição financeira melhor, para você poder seguir um caminho diferente do que o Corinthians está seguindo. Então, quando a gente fica aqui batendo em cima do Corinthians, é porque o Corinthians não dá sinal nenhum de que quer melhorar, de que quer sair dessa rota, ao contrário do que já deram sinais como o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo está dando agora, de novo, Fortaleza, Atlético Paranaense e tantos outros que a gente fala aqui. Essa é a grande diferença do Corinthians para os outros. Muito bem. Então tá aí. Ainda sobre esse assunto, o Perrone publica hoje aqui no seu blog qual é o plano que o Corinthians tem para as suas finanças. Então tá aí na sua tela, acordos com credores e sem SAF, o plano do Corinthians para as suas finanças.
reportagem do Ricardo Perrone, nosso colunista aqui. A estratégia do Corinthians para equacionar sua dívida bilionária passa pela renegociação com os credores na tentativa de obter novos prazos e alongar o pagamento. O alongamento do débito ajudaria o Corinthians a combater um dos seus maiores problemas, a dívida a curto prazo. Na outra ponta, o plano é aumentar as receitas, explorando melhor o potencial de faturamento da agremiação. Então tá aí a reportagem do Perrone explicando. Bom, então também ninguém inventou a roda, né? É o que deveria ser feito, né, Danilo? Me parece. Você vai lá e tenta renegociar as dívidas de curto prazo, que é mais ou menos o que o São Paulo está fazendo. Só que o São Paulo já tem um plano estruturado, tem lá um fundo de investimento, vai ter que cortar na carne mesmo e tal. Isso ainda não está explicado no Corinthians. A ideia Exatamente. é boa, né? A ideia me parece óbvia, né? Aquela história, o dia da transparência. Pô, legal a ideia do dia da transparência, você falar tudo o que está acontecendo, deixar claro para o seu torcedor. Agora, se você só ficar dando boletins de como está a sua situação e não tomar atitudes para melhorar, não adianta nada. Aí você a cada 6 meses você fala, olha, nossa dívida aqui é 2,3 bilhões, e a gente está com uma dívida sim de imposto, uma dívida sim de contratações, outros bloqueios com empresários. Aí dali a 6 meses, olha, nossa dívida agora subiu para 2,8 bilhões. Não adianta nada. Tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Essa é a grande diferença. Então, legal, o Corinthians tem esse plano, vamos começar a colocar em prática. Olha, em vez de contratar o Hugo, a gente vai economizar esse €1 milhão aqui que a gente vai ter que pagar pro Hugo, a gente vai pagar uma dívida assim, vai pagar uma dívida assada e vai ficar com o Donelli, que é o goleiro que a gente tem. Ah, mas o Corinthians não pode parar. De novo, eu pergunto, o Cuiabá pode parar? Porque o Cuiabá está tendo que parar porque não recebe o dinheiro que está combinado. É justo o São Paulo ficar 5 anos com o cinto apertado para pagar suas dívidas que foram aí de gestões passadas, um pouco da do Casares também, enquanto os outros times vão gastando e não está nem aí para esse cinto apertado? Foi justo o Flamengo ter parado há 10 anos, o Palmeiras ter quase caído no ano do centenário e hoje poder respirar o que respiram os dois? Então essa é a questão, essa é a diferença. O Corinthians tem que mostrar que realmente quer sair dessa situação. Enquanto continuar nessa, não adianta ser transparente, não adianta falar que tem plano, não adianta, senão a gente vai continuar falando de descasamento de dívida, ou claramente o que temos em contrato a gente não vai cumprir, falando como se fosse normal. É um negócio realmente surreal, como disse o Mauro. Essa entrevista, para mim, piora a situação do Corinthians. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouco do Palmeiras, né? Que a Leila Pereira vai ter um adversário, rival pela primeira vez na disputa da presidência do Palmeiras, mas antes vamos falar um pouco do Flamengo. Tem reportagem também aqui do Rodrigo Matos, falando que o Flamengo debate com o Corpo de Bombeiros a capacidade do novo estádio e também